Voltando, a tia estava explicando para vocês na primeira parte da videoaula de hoje sobre como eram produzidos os produtos antes de iniciar a indústria. E vocês viram que eram através do artesanato e da manufatura. Eram produzidos através das mãos, do uso das mãos. E agora nós vamos continuar na apostila 4, na página 198, nas atividades 20, 21 e 22. E o que fala essas atividades? Nessas atividades vocês vão aprender como é que passaram a ser os produtos, como que passaram a ser produzidos os produtos através das primeiras indústrias, das primeiras máquinas. E não se esqueçam que a partir do momento que os objetos começaram a ser produzidos através das fábricas, das indústrias, começou a ter a utilização para se produzir esses produtos das máquinas. É aí que começam a ser fabricadas as primeiras máquinas, tá? Bom, então, nessa parte, nós vamos ver, nós vamos falar sobre como que as indústrias iniciaram, em que país que começou a industrialização, os motivos de ter começado nesse país, quais foram as causas do início dessa indústria nesse país, tá? Nós vamos ver também como é que era a vida do trabalhador nas primeiras fábricas, do operário, porque eles são chamados de operários, tá? E vamos ver quem é que realizava esses trabalhos nas fábricas. Será que eram só os homens e as mulheres ou não? Daqui a pouco vocês vão descobrir. E também nós vamos ver qual que eram as condições de trabalho desses operários nessas primeiras fábricas. Que tipo de energia as primeiras fábricas usavam para o funcionamento das máquinas, tá? Então, vocês, já devem ter pego a apostila na página 198, coloquem a data, dia 22/6/2020, tá? Na página 198, observem que há duas imagens. A primeira imagem é a imagem de vários objetos, A segunda também. Todos esses objetos são objetos industrializados, que são utilizados no dia a dia e na escola. Então, observem, tem roupas, tem tênis, meias, e na outra imagem, na segunda, tem material escolar, caderno, caneta, régua, lápis de cor, bloquinho, uma infinidade de coisas, Então, vocês já pararam para pensar como a maioria das coisas que vocês usam no dia a dia foram feitas? A maioria foram feitas através das indústrias. Atualmente, muitos produtos são industrializados, ou seja, foram feitos pelas indústrias. Mas, quando o ser humano começou a produzir industrialmente aquilo que ele consome, aí vem uma questão. Quando surgiu onde que ela surgiu e quais foram os motivos que propiciaram que ela iniciasse na Inglaterra? Porque a indústria, as primeiras fábricas começaram na Inglaterra, na Europa, tá? Então, a tia vai fazer uma leitura explicativa. Acompanhem comigo na página 198. No último parágrafo, eu vou lendo e explicando. E vamos descobrir várias coisas a respeito do início das indústrias lá na Inglaterra. As primeiras fábricas surgiram na Inglaterra. Isso foi possível por vários motivos, entre eles a disponibilidade de matérias-primas, porque na Inglaterra havia grande quantidade de matérias-primas
que facilitaram o início da Revolução Industrial lá. Que tipo de matérias-primas? Como o carvão mineral, que era usado, o carvão mineral, ele era extraído das minas de carvão. E esse carvão era usado como uma fonte de energia. Era através dele, da queima dele, que se produz o vapor, e esse vapor vai gerar a energia. Então, as primeiras fábricas, as primeiras máquinas funcionavam com a energia do vapor, que vem do carvão, ok? E quais foram os outros motivos? As mudanças que haviam acontecido neste território, como o surgimento da política de cercamentos, que a tia já vai explicar para vocês entender. Vamos para a página 199, coloquem a data, 22/6/2020. Para entender, vocês têm que saber como era antes essa política de cercamentos, né? Como é que era essa política de cercamentos na Inglaterra antes de iniciarem as primeiras fábricas? Então, vamos ver como é que era. Antes dessa política surgir, havia terras que eram cultivadas coletivamente por várias pessoas. Porém, algumas transformações fizeram os governantes da época determinarem que essas terras aumentadas e passariam a ser de propriedade de algumas pessoas. Com isso, muitos dos que dependiam das terras coletivas perderam o direito de usá-las, ficaram sem essas terras. Os novos donos das propriedades optaram pela criação de ovelhas, um tipo de atividade que necessitava de menos trabalhadores. Então, esses novos proprietários dessas terras que antes eram coletivas, que eram dos trabalhadores, eles vão optar pela criação de ovelhas e vão fazer cercamentos nessas terras. A partir do momento que as ovelhas começam a ser criadas, não vai ser necessário tanto trabalhador para tomar conta delas, como antes na agricultura. E aí muitos desses trabalhadores vão perder o emprego, vão ficar sem trabalho. E a partir daí, o que vai acontecer? Começam a surgir as primeiras fábricas. E essas primeiras fábricas precisavam de mão de obra, precisavam de operários para trabalhar nelas. E esses trabalhadores que estavam lá no campo, que trabalhavam coletivamente e que ficaram sem trabalho, a única oportunidade que eles estavam tendo nesse momento era ir trabalhar como operários nas primeiras fábricas, tá? Nas primeiras indústrias. Nesse momento, a Inglaterra presenciava o aparecimento das primeiras fábricas e elas precisariam de operários. Assim, muitos camponeses essa nova atividade que surgiu. E esses trabalhadores que trabalhavam nessas terras coletivas, ao perder o direito de cultivar e ficando sem trabalho, foram trabalhar nessas primeiras fábricas. Agora vamos ver como é que era a vida dos trabalhadores nas fábricas. Os trabalhadores das fábricas inglesas, muitos deles, camponeses que foram para as cidades, eram contratados durante várias horas por dia, para trabalhar várias horas por dia. As fábricas tinham máquinas para a produção de mercadorias, como tecidos, porque as primeiras fábricas produziam tecidos. Elas tinham teares que produzem fios e esses fios juntados vão produzir tecidos. Entre elas, a máquina a vapor, que é a máquina que é gerada através da queima do carvão. É uma de maior destaque, pois fazia as outras máquinas se movimentarem, funcionarem.
era movida a carvão, usado para aquecer as caldeiras que faziam as máquinas a vapor das fábricas funcionarem. Observe que tem uma imagem na página 199. Essa imagem está mostrando homens e mulheres inglesas trabalhando na fabricação de tecido no período da Revolução Industrial, né? Então, essas mulheres e esse homem estão produzindo tecidos num tear mecânico. Observem aí, tá? Esse tear era um dos exemplos, né? Era um dos modelos de produção de tecidos, tá? Agora, virem a página 200, coloquem a data. 22/6/2020. Continuando. O que essas máquinas causaram, né? Que tipo de mudanças essas máquinas provocaram? Essas máquinas trouxeram para a vida dos ingleses e para dos povos dos demais países que se industrializaram mais tarde, como a França e os Estados Unidos, várias mudanças, inclusive essas mudanças ficaram conhecidas como Revolução Industrial. Porque uma revolução significa mudanças, significa transformações. Então, com as indústrias, a vida das pessoas foram transformadas, foram modificadas. E como ocorria o trabalho nas fábricas? Vamos ver. O trabalho passou a ser ainda mais dividido do que nas manufaturas. Os homens trabalhavam muito e recebiam baixos salários. A situação das mulheres e das crianças era ainda pior. Trabalhavam muitas horas, como os homens, mas recebiam bem menos por isso. As crianças também eram contratadas para trabalhar nas minas de carvão. Por que as crianças tinham que trabalhar? Porque os homens e as mulheres ganhavam tão mal, ganhavam tão pouco, que as crianças tinham que ir ajudar no trabalho, para ganhar um pouquinho mais. Então, observe duas imagens. A imagem de inglesas trabalhando na fábrica de tecidos de algodão em 1835. E na B, crianças trabalhando no início do século XX, não se esqueçam, século XX começa no ano de 1901 ao ano 2000, nos Estados Unidos. Vamos saber um pouquinho mais a respeito do trabalho infantil? Saiba mais. Quando a Revolução Industrial teve início, não havia leis que protegessem as crianças e proibissem a exploração do seu trabalho. Atualmente, no nosso país, no Brasil, o trabalho infantil é vetado por lei, é proibido por lei. Só é permitido que jovens trabalhem a partir dos 16 anos, embora aos 14 e 15 anos possam ser contratados como aprendizes. Mas, infelizmente, mesmo existindo essas leis que proíbem o trabalho infantil no Brasil, infelizmente, há diversas regiões, principalmente a região norte e nordeste, em que milhares de crianças exercem algum tipo de trabalho. E na maioria das vezes, também trabalham para ajudar os seus pais no orçamento, para melhorar, né, a sua qualidade de vida. Quer dizer, não seria bem a sua qualidade de vida, né? Porque criança trabalhando não é bem qualidade de vida, mas para melhorar a renda. Agora, pessoal, vamos ver como que as indústrias afetaram a vida dos trabalhadores e o meio ambiente. Último parágrafo da página 200. Acompanhem com a tia. Para os trabalhadores ficarem mais próximos das fábricas, foram construídas casas em torno delas, formando as vilas operárias. E como passou a ser a vida desses trabalhadores que foram morar
tão perto das indústrias, não era nada legal. Era prejudicial à saúde dos trabalhadores e de suas famílias, porque a fumaça que saía das chaminés das fábricas chegava até as casas que ficavam cheias de fuligem. Fuligem? O que é fuligem? A fuligem ocorre quando um material é gerado pela queima de determinados produtos e ela acaba prejudicando a nossa saúde, provocando, por exemplo, problemas respiratórios e alergias. Agora virem a página 201. Nesta página nós vamos ver outras mudanças que ocorreram com os operários depois que eles foram trabalhar nas fábricas. A partir daí, as pessoas passavam pouco tempo em casa, pois a maior parte do tempo estavam dentro das fábricas trabalhando. Os operários, como ficaram conhecidos, chegavam a trabalhar entre 14 a 16 horas por dia, passavam a vida praticamente só trabalhando. Paravam rapidamente, somente para fazer as refeições e sua alimentação era insuficiente. A carga horária intensa também impactava na convivência com a família, pois, além de não passarem muito tempo juntos, muitas vezes as famílias dividiam o mesmo espaço, porque eles ganhavam tão mal que as casas deles às vezes eram 2 cômodos. Então, várias pessoas. Agora, observem que há 2 imagens na página 201. A primeira imagem refere-se a o quê? A poluição tornou-se intensa com a industrialização. Como é possível ver na imagem da siderúrgica fábrica de aço nos Estados Unidos de 1881. E a imagem B refere-se aos ambientes de produção do passado, que eram barulhentos e cheiravam a óleo lubrificante. Então, observem que a imagem A, ela mostra um tipo de poluição, né? Que é a poluição do ar, provocada pela fumaça das chaminés. Agora, a imagem B, a frase diz que a produção do passado, os ambientes da produção do passado eram muito barulhentos, porque as máquinas eram muito barulhentas. Então, aí já provocava uma poluição sonora, né? Uma poluição a ouvir. Nesses lugares, a higiene era precária e o barulho das fábricas intenso. A batida dos martelos, os rugidos de vapor, etc., geravam poluição sonora. Mas, observem que a tia vai ler agora, que não era só a poluição do ar e nem só a poluição sonora que essas primeiras fábricas provocavam. A industrialização também trouxe poluição ambiental, tanto do ar como com a fumaça que saía das chaminés, como dos rios, né, das águas. Os rios recebiam resíduos, ou seja, restos de poluentes, tornando a água imprópria para o consumo. E também, essas indústrias provocavam uma poluição na terra, através do quê? Do lixo que era descartado nas ruas, pois não havia coleta. Então, isso era um verdadeiro caos. Infelizmente, a poluição ainda existe nos dias de hoje, a poluição das fábricas. É claro que não é como antigamente, né? Porque há fiscalização, há antipoluentes, mas ainda provoca muita poluição, tá? E essa poluição que as fábricas ainda produzem, elas afetam a nossa qualidade de vida, interferem na vida dos animais, na vida dos peixes, da natureza, prejudicando-os. Agora, pessoal, vamos para a página 202. Coloquem a data, 22/6/2020.
Agora nós vamos falar sobre as estradas de ferro, né? E observem que tem uma imagem na página 202 que mostra uma ilustração de uma locomotiva a vapor, de um trem a vapor, movido a energia a vapor, de George Stephenson, conhecido que significa foguete, que seria rápido, tá? Então vamos lá, vamos saber um pouquinho. Além de ser usado nas máquinas das fábricas, foi importante para outros propósitos. Mas, para retirar o carvão das minas e levá-los até as fábricas, foi necessário aperfeiçoar os trilhos por onde passavam, né? Os vagões. Antigo mecanismo usado para o deslocamento de vagões com carga de mercadorias. No início, os trilhos eram feitos. Como é que os trilhos eram feitos no início? Eles eram feitos de madeira, por onde os carros eram puxados por animais que ficavam exaustos. Coitados desses animais. Para que os trilhos ficassem mais resistentes, passaram a ser feitos de ferro, né, que tem uma durabilidade muito maior que a madeira. Com a construção de estradas de ferro, foi criado um concurso de locomotivas a vapor. A locomotiva a vapor vencedora foi projetada por George Stephenson e ficou conhecida como Rocket, que significa foguete em inglês. Essa invenção trouxe várias transformações para o sistema de transporte na Inglaterra e no mundo todo. Com isso, as pessoas e mercadorias passaram a ser transportadas em viagens bem mais rápidas. O transporte do carvão para as fábricas passou a ser feito por trens a vapor. Além de ser aplicado nas locomotivas, o motor a vapor também passou a ser usado em outros meios de transporte, como, por exemplo, nos barcos, surgindo os navios a vapor. Aí tem uma outra imagem mostrando a antiga locomotiva a vapor. Agora virem a página. Exercícios de aplicação. 203, coloquem a data. 22/6/2020. A primeira questão, nós não vamos precisar fazer, tá? Vocês não vão precisar fazer. Agora, a questão número 2. Observe a imagem atual de resíduos de restos industriais sendo jogados diretamente em um rio. Então, do lado, vocês vejam que tem resíduos industriais que não foram tratados e estão sendo jogados diretamente no rio. Letra A. Como as indústrias contribuem para a poluição dos rios? Como é que as indústrias, pensa um pouquinho, contribuem para a poluição dos rios? Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Ó, olha só. As indústrias, elas acabam contribuindo na poluição dos rios a partir do momento que elas despejam resíduos, né? Propriedades de sua indústria. A partir do momento que ela lança esses resíduos nos rios, esses resíduos vão contaminar a água, vão contaminar os peixes, essa água vai ficar imprópria, e se alguém consumir essa água, isso vai fazer mal para a nossa saúde, tá? Então, agora que a tia explicou, vocês podem responder, pausa o vídeo e podem responder a letra A. E vamos para a letra B. A poluição causada pela Revolução Industrial atingiu somente os rios? E explique a sua resposta. Lembra que a tia acabou de comentar que a poluição causada pelas indústrias não somente atingiu as águas, ela atingiu o ar, né? Ela atingiu a superfície terrestre,
a natureza, os animais, nós, seres humanos, tá? Então, e também ela causou, além desse tipo de poluições, a gente poderia falar assim, que tipo de poluições as indústrias causam ou causaram? A poluição sonora, a poluição das águas, a poluição do meio ambiente, tá? Então tem a poluição terrestre, a poluição do ar e muitas outras. Agora vocês podem responder, pausa o vídeo, volta, respondam. E vamos continuar na letra C. De que maneira podemos diminuir ou até mesmo evitar que os rios sejam poluídos com resíduos de indústrias? Então, preste atenção que a tia vai explicar essa questão. Bom, primeiramente, as indústrias, elas devem ser fiscalizadas e incentivadas a adotar políticas ecológicas corretas para que não ocorra a poluição, para que se previna a poluição, tá? E também tem a atitude individual, né? Porque nós também podemos contribuir para diminuir a poluição. De que forma, né? A partir do momento que a gente passa a consumir menos produtos industrializados. E a partir do momento que a gente passa a consumir menos produtos industrializados, vai diminuir a poluição dos rios, a poluição da terra, a poluição do ar. E uma coisa, né, que nós devemos fazer, e que eu sei que vocês sabem, é em relação ao lixo, né? Porque quantas pessoas que às vezes jogam lixo na rua, nas estradas, em qualquer lugar, lixo que não pode ser jogado, né? Que contamina o solo. E além do mais, tem a questão também que a gente pode separar o lixo, né? Separar o lixo e a partir do momento que o lixo é reciclado, isso também colabora muito para prevenir o meio ambiente da poluição, tá? Então agora vocês podem pausar o vídeo, voltar no que a tia explicou e poder responder, tá? Agora virem a página 204, coloquem a data, 22/6/2020, ative a memória. Marque a alternativa correta que traz a matéria-prima referente à frase a seguir. O que é tirado das minas e sua queima, a queima dessa matéria-prima, fazia as máquinas a vapor funcionarem? É a madeira, a B, a palha, a C, o bambu, a D, o carvão ou a E, a prata? Essa é fácil, tá? A tia falou várias vezes. Se não lembra, volta a videoaula de hoje que vocês vão achar a resposta. E a 4? Relacione as colunas. A, artesanato, B, manufatura, C, indústria. Qual dessas frases tem a ver com artesanato? Qual dessas tem a ver com a manufatura? E qual dessas tem a ver com a indústria? A que tem a ver com artesanato, vocês vão colocar A. A frase que tem a ver com a manufatura, vai colocar B. E a que tem a ver com a indústria, C, tá? Lembra que a tia comentou com vocês hoje, na videoaula, que o trabalho que é executado apenas por uma única pessoa, onde ela faz o produto do começo, esse artesão, ele vai fazer o quê? Um artesanato. Lembra que a tia comentou com vocês que o trabalho em que cada artesão vai fazer uma parte do produto, ou seja, ele se especializa numa parte do produto e depois esse produto acaba sendo produzido em maior quantidade e de uma maneira mais rápida, né? Esse trabalho, vocês sabem que ele está relacionado com a manufatura. E lembra que a tia falou para vocês que as fábricas, as indústrias, através do trabalho dos operários, passaram a produzir os produtos industrializados, tá? Agora, observem as imagens, a número 5.
A imagem A mostra uma figura de crianças africanas trabalhando na retirada de lenha. E a B? Crianças brasileiras trabalhando na produção de carvão, porque essa madeira vai ser colocada nesses fornos, essa madeira vai ser queimada e vai virar carvão vegetal, que as fábricas também utilizam o carvão vegetal como um tipo de energia, tá? Agora, como que você imagina que seja o dia a dia dessas crianças? E por que você imagina que no Brasil atualmente ainda não há trabalho infantil? Quer dizer, desculpem, ainda há trabalho infantil, apesar de ser proibido. Vamos parar para pensar um pouquinho. A vida dessas crianças não deve ser nada fácil, porque elas estão tendo que trabalhar, não estão tendo o direito de brincar, não estão tendo o direito de estudar, e elas têm que trabalhar para ajudar os pais. Agora, por que será que no Brasil ainda há trabalho infantil, sendo que ele é proibido? Porque, infelizmente, no Brasil tem as leis de proteção à criança, tem as leis que proíbem o trabalho infantil. Mas, pelo que nós sabemos, como várias regiões do Brasil têm trabalho infantil, então essas leis não são respeitadas. Então, deveria ter uma instituição melhor, deveria ter um governo mais atuante, deveria ter órgãos de fiscalização, né? Para que pudesse modificar essa situação. Para que esses pais também pudessem ter um salário melhor, uma condição de vida melhor, uma vida de qualidade, e que não colocassem os seus filhos, suas crianças, para trabalhar, tirando o direito deles de estudar, tirando o direito deles de um dia ter uma profissão legal, ter um bom salário, ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, pensem bem nisso. Turminha, nós vamos parar na página 204, tá? Na próxima aula, a tia continua com os exercícios e que vocês tenham uma semana abençoada. Se cuidem, se previnam, tá? Fiquem com Deus. E um beijo da tia para todos vocês. Tchau!